Eu tive uma PT uma vez, foi muito legal o resultado dela, sabe? Uma cliente que chegou pra mim de uma forma tão debilitada, sabe? Emocionalmente abalada. E ela chegou com depressão, ansiedade crônica e crises de pânico. E isso era algo que ela tinha desde criança. Desde criança. Então ela não se via mais sem a medicação, ela não se via mais vivendo sem ter aqueles problemas, sem ter aquelas crises. E quando ela chegou, a gente começou a conversar, eu expliquei para ela onde estava a raiz desse problema e falei para ela, olha, a gente regenerando, né, o seu intestino, trabalhando a raiz, a gente naturalmente vai conseguir trabalhar essas situações e a gente consegue iniciar um desmame da medicação. E sabe o que tinha uma coisa muito legal? Ela queria muito. E a gente percebe quando a pessoa realmente quer resolver o problema porque ela faz aquilo que você fala para ela fazer. Então ela foi executando, eu falei, ó, vamos, agora é essa etapa, agora é essa etapa, agora é essa etapa. E a gente foi indo. E ela foi melhorando de uma forma tão maravilhosa. Gente, ela tinha pânico de animais, de cachorro, hoje ela tem vários. E ela foi melhorando e eu falei, ó, agora tá na hora de você voltar no seu médico, volta lá no seu médico, ele vai fazer os exames, vai conversar com você. E ela começou o desmame da medicação. E em alguns meses, a gente conseguiu trabalhar a raiz do problema, limpar o organismo dela, usando, né, várias técnicas, agregando, né, várias terapias naturais, e ela conseguiu se livrar da medicação. Mas sabe uma coisa que foi bem interessante nesse caso dela? É que quando ela chegou, ela já falava pra mim assim, Stephanie, mas eu tenho uma alimentação saudável, eu como bem, eu não como um monte de porcaria, eu não abro muita exceção. Se não me engano, acho que ela era até vegetariana. E não acredito que o problema seja aí. E aqui, minha gente, aqui, meu querido terapeuta, fica para você a lição de ouvir o que o corpo da pessoa está dizendo e não ouvir o que ela está falando. Porque muitas vezes o que ela está falando não condiz com o que o corpo dela está dizendo. E você vai crescer como terapeuta, você vai crescer em autoridade, você vai ter muito mais segurança a hora que você começar a ouvir aquilo que ninguém está dizendo, a ouvir aquilo que ela ou ele não está te falando. Mesmo ela me falando, eu tenho uma vida saudável, eu como bem, eu não como errado, eu sou vegetariana, eu sabia que alguma coisa estava errada. E eu comecei a investigar, comecei a trabalhar com ela, aplicando dummy, enfim. E no final das contas, ela olhou para mim e falou assim, Stephanie, eu achava que eu comia bem, eu achava que estava tudo bom, eu achava que a minha alimentação era saudável, eu achava que eu não precisava mudar muita coisa na minha vida. E realmente ela não precisou mudar muita coisa, a gente foi encaixando uma coisa aqui e ali, tirando algo que realmente era mais inflamatório. Por quê? Porque muitas vezes a gente idealiza a alimentação vegana, vegetariana é uma alimentação totalmente anti-inflamatória. E pode ser, mas na realidade, a maioria dessas pessoas vivem de produtos industrializados. Produtos industrializados são altamente inflamatórios e vai ter uma influência direta na sua saúde intestinal, tanto na inflamação quanto na flora intestinal. Então, comece a ouvir o que o corpo da pessoa está te dizendo.